Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu estou aqui novamente hoje para conversar com vocês um pouco sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para esse ano de 2020. Há uma controvérsia em função da pandemia, em função da suspensão das aulas presenciais em praticamente todas as escolas do Brasil. Algumas escolas estão realizando atividades remotas, atividades à distância. Outras, talvez a maioria, não estão conseguindo realizar esse tipo de aula. O fato é que a imensa maioria dos estudantes está, em alguma medida, mais ou menos, sem ser alcançada pelo conteúdo das aulas, pelos seus professores e professoras, por suas escolas. Então surge aquele ponto: o Enem deve ser adiado? Sim, a minha opinião é que o governo federal, nesse momento, o INEP, do Ministério da Educação, deve fazer um planejamento para adiar, postergar a data de realização das provas do Enem. Vocês sabem, o Enem nasceu com uma proposta interessantíssima décadas atrás. Nasceu como uma prova diferente dos vestibulares tradicionais que havia no país. Uma prova que, à época, tinha apenas 63 questões, além da redação. Uma prova completamente integrada, em que os conteúdos de cada um dos componentes curriculares, de cada uma das disciplinas, como se diz comumente, cada um desses itens estava ali entrelaçado, havia uma interdisciplinariedade, havia, portanto, um corte transversal em toda a prova, que promovia naturalmente não apenas a integração dos componentes, como a integração do conhecimento. Era uma prova, portanto, que suscitava mais criatividade, mais liberdade dos estudantes, e entender o conhecimento não cada um dentro da sua própria gavetinha, separadamente, como se estanques fossem. O Enem, naquele momento, nasceu com o propósito de não apenas democratizar, quero falar sobre a democratização, mas, sobretudo, de qualificar o ingresso no ensino superior. O Enem também tem por objetivo democratizar, ou seja, fazer com que todos os estudantes sejam avaliados de forma equivalente e que, portanto, ingressem no ensino superior, tenham a oportunidade de ingressar no ensino superior, todos em igualdade de condições. A grande questão no Brasil, no entanto, antes da gente falar do adiamento propriamente do Enem, é que o acesso à educação básica não é equivalente. Ele não é democratizado e ele não tem as mesmas características. Há muitas diferenças regionais, há muitas diferenças da zona rural para a zona urbana, há muitas diferenças entre redes de ensino, há muita diferença entre escola privada e escola pública, de estado para estado, enfim. Há, portanto, na realidade educacional escolar brasileira, abismos que separam, que afastam, abismos que aprofundam ainda mais a desigualdade social e econômica que o Brasil amarga desde os tempos da colônia. Por essa razão, mais uma razão para no ano de 2020 haver sim o adiamento do Enem. Porque essas diferenças que já são tão expressivas ao longo de toda a história brasileira, agora, nesse momento de pandemia, de suspensão das aulas nas escolas, isso se aprofunda muito mais. Porque estudantes que agora estão conseguindo realizar atividades domiciliares, que estão conseguindo realizar atividades em casa, aulas online, EAD, webconferências, vídeos, tutoriais, que estão tendo acesso a material, a professores, a cursos, a lives, a webinar, enfim, a todo esse universo novo da internet, esses alunos estão à frente daqueles que não têm acesso
a uma boa conexão de internet, a um bom celular, a um bom computador, não tem em casa as condições mínimas para pararem, se concentrarem. Às vezes falta a orientação dentro de casa familiar, falta as condições físicas. Em muitos lares brasileiros, muitos, não são poucos, as pessoas estão passando fome nesse momento. Então, essa situação dramática, ela pede, ela exige que o governo tome providências com relação ao adiamento do Enem. Além disso, nós estamos num momento de isolamento social. As pessoas estão dentro de casa, está todo mundo ansioso, inseguro. Há uma geração de incerteza, de tristeza, de ansiedade muito grande, depressão, questões de saúde mental, emocional. Há pessoas que perderam seus entes familiares. O Brasil hoje já passou de 16 mil pessoas oficialmente detectadas com a Covid-19 e falecidas. Ou seja, muitos e muitos lares pelo Brasil afora estão experimentando o luto, o sofrimento, a perda, a tristeza proveniente de tudo isso. Então não é razoável que, numa situação em que há uma diferença tão grande de acesso, numa situação em que há tanta ansiedade, pressão, e numa situação em que muitos estão sofrendo mesmo por conta do luto, não é razoável que se realize uma prova que é uma prova tão importante na vida escolar, no acesso ao ensino superior dos adolescentes brasileiros. Esse é um ponto que a gente precisa considerar. O outro ponto que eu acho que a gente também deve ponderar na hora de pensar sobre o adiamento do Enem é sobre as incertezas do futuro. Quando que o isolamento se encerrará? Quando que a pandemia terá os seus números arrefecidos de tal modo que a gente possa voltar às atividades perto da normalidade que vínhamos antes? Como será o primeiro semestre letivo nas universidades no ano de 2021? Alguém tem resposta para isso nesse momento? Nós não temos. O governo não tem respostas sobre essas questões, porque essas questões estão todas em suspenso. Por essa razão, mais importante do que firmar a posição da data do Enem, é preciso que haja um plano de contingência para o enfrentamento dessa situação de crise. Talvez seja a oportunidade de ampliar o Enem e democratizá-lo mais. A iniciativa, por exemplo, de fazer o Enem em mecanismos digitais me parece razoável, desde que não haja segregação de pessoas e que não haja beneficiamento de alguns em detrimento de outros. É preciso calibrar isso de maneira bastante responsável e, sobretudo, socialmente consciente, socialmente responsável, para que todos tenham condições. Outro ponto que a gente precisa levantar nessa questão toda é que, embora o Enem tenha o objetivo de democratizar o acesso, como eu disse no início desse nosso bate-papo, infelizmente a gente sabe que isso não acontece. Porque lá na educação básica as condições são diferentes. O ponto de partida é diferenciado. Por isso é tão importante, por exemplo, política de cotas. Exatamente para garantir e para compensar essas diferenças e dar acesso de maneira minimamente igualitária. Olha, países como os Estados Unidos, como a China, como a França, para ficar em 3 exemplos apenas. Países que têm uma população grande, a China quase 2 bilhões de habitantes, Estados Unidos para cima de 350 milhões, a França com 65 milhões, se eu não me engano, de pessoas. Países grandes, países ricos e países que têm um sistema educacional bastante pujante. Esses países fizeram o adiamento dos seus principais exames vestibulares, exames para ingresso no curso superior. Então não é razoável que o Brasil marque a data e cumpra simplesmente como se fosse um calendário. Isso fará com que muitas injustiças sejam realizadas
muitas pessoas fiquem de fora e muitos que teriam oportunidade deixarão de ter. É preciso, nesse momento, consciência, é preciso um sentimento de nação, um sentimento de sociedade, empatia, inclusive, se colocar no lugar do outro para entender o lugar e a situação que esse outro está vivendo. Então, basicamente é isso. Primeiro, a questão da incerteza, do luto, da dor, do sofrimento que as pessoas estão passando. Segundo, a incerteza quanto ao futuro. Afinal, quando tudo isso vai passar de modo que a gente possa voltar para algo próximo da normalidade. Terceiro, a questão do acesso. Muitos estudantes estão sem condições de estudar. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e dizer simplesmente, não, estude do jeito que você puder, estude no computador, estude na internet. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. É preciso que haja o curso, é preciso que haja preparação, é preciso que haja disciplina, é preciso que haja hábito, enfim, há muitas questões em jogo nesse assunto. E por fim, precisamos de um planejamento de médio e de longo prazo, porque não quero ser pessimista e nem alardear de maneira sensacionalista notícia falsa. Mas convenhamos, a probabilidade de nós termos novos momentos com necessidade de isolamento e eventualmente suspensão de aulas é bastante razoável que isso aconteça. É bastante razoável que isso aconteça. Aconteça no ano que vem, talvez não na proporção que está acontecendo nesse ano, mas em alguns momentos episódicos, em alguns lugares, exatamente para poder conter surtos que eventualmente ressurjam da Covid-19 ou de coisas parecidas. Então, planejamento é o que a gente precisa conhecer por parte do Ministério da Educação com relação ao Exame Nacional do Ensino Médio. É isso, pessoal. Vamos acompanhar o assunto e vamos ver os desdobramentos dele nas próximas semanas. Um abraço.